Olá pessoal, eu sou o Ricardo Cardoso do canal Alta Combustão e hoje vamos fazer o vídeo de número 3 sobre o VCDS. Vamos evoluir um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais no conhecimento, sair um pouco do intermediário, vamos começando a chegar no modo avançado e de bônus vamos mostrar esse recurso que com certeza é um dos mais pedidos pela galera aí, que é esse aqui, o rebatimento do retrovisor. Muito legal, muito massa mesmo, né? Para essa função, existem duas opções disponíveis. Dois parâmetros que eu posso alterar. Um é que ele vai voltar à posição normal no momento que eu abrir a porta do motorista. E a segunda, que é justo o que eu uso, que é só no momento da partida do carro. Porque eu não acho necessário você abriu a porta, ele volta. Fechou, travou, ele volta. Eu acho que fica um meio, né, sem sentido. Eu uso só quando vou ligar o carro, quando vou sair. Beleza? Mas fica a seu critério. Só peço uma coisa para vocês, inscreva-se para nos ajudar, curta, se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, e lembrando, tá com dificuldade no VCDS, volta no vídeo 1, veja o vídeo 1 completo, que eu explico bem tranquilo como é que funciona, como você se localizar. No vídeo 2 tem a opção do TPMS, que é ativar informação de pneu furado no computador de bordo, e esse de hoje, que é justo o rebatimento. Beleza? Então já chega aí, deixando o like, inscreva-se para nos ajudar e segue a vinheta! Uma informação importante. Para esse recurso funcionar, seu retrovisor já tem que ter o motor. Se ele for sem motor, não tem como funcionar esse recurso. Além disso, a maçaneta já tem que ter essa opçãozinha aqui do rebatimento manual. O que nós vamos fazer é ativar o recurso para fechamento automático e abertura automática. Se o seu retrovisor não tiver o motor, não tem como essa opção funcionar. Na tela inicial do VCDS, vamos entrar no módulo 42, que é justo o módulo referente à porta do motorista. Esperar carregar. Nós já conhecemos algumas dessas funções, inclusive a coding, onde eu marco alguns bits e alguns bytes. Mas nesse caso em específico, eu tenho que entrar primeiro na opção 16 e colocar a senha. A senha, se eu parar em cima, que ele já me diz, tá vendo? 0, 4, 3, 5, 4. Aqui, pessoal, realmente muita atenção, viu? Se você errou essa senha, você tem que deixar o carro na posição que está, sem ligar, durante alguns minutos, depois você volta e coloca a senha de novo. Então, está aqui a senha, 04354. Do it. Aceita. Agora nós vamos aqui no módulo adaptação. Espera aí, deixa eu ver mais de perto. Uai! Você ainda não se inscreveu, chegou até aqui e não se inscreveu, faz isso não, custa nada, vai lá, inscreva-se, nos ajuda, dá estímulo pra gente continuar fazendo sempre mais e mais e mais, beleza? Posso contar com vocês? Obrigado! Chegando em adaptações, nós vamos encontrar um canal específico. Aqui, realmente, muita atenção e cuidado. Essa opção pode variar de acordo com o ano do seu carro, e a versão do VCDS. A minha versão é 24, mas se for a versão 15, 14, 16, 18, vai variar. Eu vou fazer a que funciona para mim. Você deixa aqui no comentário qual é a versão do seu cabo, que eu vou explicar em detalhes, de forma individual para cada um, para não ficar confuso. Vamos lá embaixo. Olhem só a quantidade de informação que eu posso alterar no carro. A que me interessa é essa aqui, ENGIE 109279 Parameter 0. Lembra, pessoal, que eu falei que nós temos duas opções? Uma era que o retrovisor voltava à posição normal aberto quando eu abrisse a porta do motorista, e a outra quando eu desse a partida no carro. Então, é aqui que nós vamos fazer essa alteração. Aqui é o valor que está atual e aqui é o novo valor. Meu caso está com a opção 95, que é justo essa, de quando eu der a partida no carro, o retrovisor voltar à posição normal. Mas caso você queira a opção 1,
que é abriu a porta, ele volta, você vai aqui e digita 99. Meu caso já está alterado, mas o seu muito provavelmente esteja com a opção 90, que é desativado. Aí você vai aqui e altera 95 ou 99. Dá um do it, tira a chave do carro, liga de novo, trava o veículo e vê a opção funcionar. Então, muito cuidado aqui. Eu não vou fazer porque o meu caso já está ativado. Agora vamos avançar um pouquinho mais no VCDS. Vamos conhecer um pouquinho mais dos recursos. Porque o VCDS, galera, não é só ajustes, não. É leitura, é scanner, é realmente completo. Vamos entrar aqui no módulo 01 do motor. Ele vai fazer a leitura. Aqui tem as opções que nós já conhecemos, né? Só que hoje eu quero entrar aqui, ó. Aqui realmente eu consigo coletar todas as informações referentes a esse módulo, o motor, que é o módulo mais interessante para a gente. Eu consigo saber realmente tudo, a pressão em cada cilindro, eu consigo saber a temperatura em cada cilindro, eu consigo saber todas as temperaturas do carro referente ao ar da admissão, a pressurização, a temperatura que o turbo está trabalhando, do óleo, a misturar combustível, realmente tudo. Vou passar aqui bem rapidinho para a gente olhar a quantidade de informação que tem. Olha só. Caramba! É muito. Mais de 100 unidades, mais de 100 informações. Eu tenho um recursozinho muito interessante que é apertar aqui, salvar uma configuração pré-definida que você já deixou, mas no meu caso, eu já tenho um salvo, vou abrir. Então vem aqui, alta combustão. Eu estou salvando essas informações aqui. Velocidade do veículo, pressão no booster, pressão da bomba de baixa, temperatura do óleo, do intake e a tensão da bateria. Nessa opção aqui, turbo, eu consigo aumentar a coleta. Eu diminuo o tempo de resposta. Eu posso salvar, onde ele vai deixar essas informações salvas no arquivo TXT, que a gente vai ver depois na frente por quê. Só que o mais interessante é o seguinte, se eu vir aqui em gráfico, deixa eu diminuir essa tela. Se eu vir aqui em gráfico, eu vou ver essas informações que eu predefini em tempo real. Então imagine só, eu ligo o carro, dou uma volta com o carro e eu consigo fazer uma análise realmente de engenharia. Então eu venho aqui, ó, eu quero essa informação aparecer no gráfico. Na cor amarela, quero que essa informação apareça no gráfico. Venho do checklist. É muito interessante esse recurso mesmo. Para a galera da programação, para a galera que gosta de mexer no carro, no motor, isso é realmente fundamental. E aqui também tem um lado do conhecimento. Vamos supor, seu carro está engasgando, está apresentando algumas falhas no motor, o que está ocorrendo, em que momento, será que é por causa da marcha, o que será que está ocorrendo? Então aqui você consegue fazer uma análise bem interessante. E você pode me perguntar, poxa, mas tem que estar em tempo real, com o carro ligado e tal. Para coletar, sim, mas para fazer análise, não. O que é que você pode fazer aqui? Você vem nessa opção log e dá um start. Desse momento em diante, todos esses valores que eu coloquei aqui, que eu quero coletar, tá gravando dentro desse arquivo CVS. Tá gravando. Aí eu saio, acelero, tal, dou uma volta, tal, beleza. Cheguei, poxa, não quero mais gravar. Só quero aquele instante de tempo. Eu venho, close. Aí você sai do VCDS. Fecha o VCDS por completo. Aqui você não precisa estar mais online. Aqui você já pode estar offline. Com o cabo desplugado, você em sua casa e assim vai. Você vem, VC Scope, que é um software que vem junto com o VCDS, que nada mais é do que aquele software de gráfico, né? Vamos abrir ele aqui. Aqui, percebam, deixa eu tentar minimizar aqui, que tem um botãozinho de abrir arquivo. Eu venho e vou abrir aquele arquivo que eu salvei, que eu mandei dar um gravar. Eu coletei os dados, mandei gravar, depois de 5 minutos, 10, 15, não sei quanto tempo, mandei dar o stop, o arquivo vem para cá. Eu venho e dou um play. Olha só que interessante.
Então eu consigo fazer análise com gráfico com deslocamento de tempo offline. Pessoal, já imaginou esse recurso? Realmente é muito interessante. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, teve dúvidas, deixa aqui o comentário. Vou tentar responder a todas. Mas eu peço uma coisa, inscreva-se para nos ajudar. Beleza? Obrigado. Posso contar com vocês?